Bem, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre a reunião do BRICS, que foi realizada no Rio de Janeiro antes de ontem e ontem. Para quem não sabe, o BRICS é um acrônimo, uma sigla, em que cada letra corresponde a um país. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ou Sudáfrica. Começou em 2009 com a reunião já de uma forma mais consolidada, com uma reunião em Ekaterimburgo, em Rússia, mas se chamava unicamente BRIC. Por quê? Porque a África do Sul não estava incorporada. A, a adição da África do Sul ocorreu somente em 2011 e no ano passado ocorreu uma incorporação, pois bastante significativa, com Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. A Argentina foi convidada, mas logo depois, para o antigo governo, mas quando assumiu a presidência Javier Milei, o primeiro que disse é que não estaria em um mesmo grupo onde China, né, onde os comunistas também estariam presentes, e não quis participar. Pois bem, cada vez existe um maior e maior interesse por parte de diversos países em participar do BRICS, agora denominado BRICS Plus. Né? Antes de ontem e ontem, no Rio de Janeiro, o Brasil exerceu a presidência rotativa. Isto vai mudando a cada ex-tempo, né? É, e cada um dos países integrantes assume o rol de presidente e organiza a reunião que se leva a cabo para discutir diversos temas. E esses últimos 2 dias, o tema em que se avançou foi os acordos em moedas locais. Bom, a ideia, em princípio, ademais foi uma orientação do próprio Itamaraty, não mencionar em desdolarização, para evitar levantar, né, o ódio mortal da administração Trump. Né. Se estava planteando também a criar uma nova moeda, mas o presidente Trump ameaçou, não isto, ameaçou já há algum tempo, eh, que subiria as tarifas aduaneiras em 500% para os países que chegassem a cogitar sobre a criação de uma nova moeda. Ou seja, embora estejamos falando de países soberanos que podem perfeitamente criar isto, né, existe também o temor do tipo de repressão, né, que a administração Trump pode levar a cabo. Assim que não se falou em desdolarização, mas se falou algo que é perfeitamente factível. Bem, ao menos mais fácil que criar uma moeda, é, uma nova moeda, que é realizar os pagamentos dos acordos em moedas locais, cada um utilizando sua própria moeda. Também procurou fortalecer durante esta reunião, em as distintas narrativas, uma entidade muito interessante que foi criada anos atrás, para coexistir, e ademais tem uma função bastante similar, com o Banco Mundial, que é o novo banco de desenvolvimento, que realiza a abertura de linhas de crédito para ajudar os países integrantes do BRICS fundamentalmente. E pressionou, também era de se esperar isto, por reformas no Fundo Monetário Internacional, porque até hoje o BRICS, apesar de abarcar é, uma porcentagem da população, né, enorme, 40% da população mundial, aproximadamente 40% do PIB, né, produto interno, produto interior bruto, ter uma produção, né, industrial superior à da Europa, por exemplo, né, muito superior, né, pois está infrarrepresentado no Fundo Monetário Internacional. E, logicamente, uma reivindicação muito antiga, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Acreditam que não é uma entidade democrática e efetivamente não é. O Conselho de Segurança tem somente 5 membros permanentes, que são os que decidem realmente, né? Que são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e a Federação de Rússia, que era a antiga União Soviética. E, pois bem, China e a Federação de Rússia, sim, participam, mas há muitos anos, que a sociedade internacional
sofreu alterações gigantescas e novos atores emergentes como o Brasil, pois querem participar também, ter poder de decisão no cenário internacional. O grande problema é que tanto o Fundo Monetário Internacional como as próprias Nações Unidas, né, e outras entidades de governança mundial, como o Banco Mundial, revelam estruturas de uma sociedade, como se fosse uma fotografia estática, do período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. Só que não estamos em 1945 ou 1946, né? Ou 47, ou 48 que fosse, hein? Nem anos 50, estamos em 2025. E para o Brasil, pois bem, esta reunião representou uma oportunidade de protagonismo no denominado Sul Global. Eu tenho mencionado, tanto nas aulas como nos meus escritos e artigos, tanto científicos como artigos de transferência de conhecimento, que o BRICS, especialmente o BRICS Plus, é a cabeça de lança do denominado Sul Global, que de certa forma é a forma moderna do antigo grupo dos 77, né, que eram os países em desenvolvimento, criados muitos anos atrás. Né? Por quê? Porque com esse protagonismo a ideia é atrair investimentos, no caso do Brasil, promover o real e criar autonomia em relação ao dólar. Não? Bem, o novo Banco de Desenvolvimento e o uso de moedas locais reforçam, ademais, esta estratégia. Pero, logicamente, existem riscos evidentes. Não? Trump ameaçou, né, com tarifas a países que se afastem do dólar e, pois bem, hemos tido também a ausência de líderes importantes como Xi Jinping e Vladimir Putin. Né? No caso, Xi Jinping enviou um outro representante, existe um problema interno dentro de China neste momento, né? E alguns acreditam, apesar da opacidade, que está perdendo certo poder. É interessante porque Xi Jinping é o líder chino com mais poder desde Mao Tse Tung, né? E Vladimir Putin porque pesa sobre ele uma, uma condenação por parte do Tribunal Penal Internacional. Então corre o risco de ser, por compromissos internacionais, de ser detido. Né? Pois bem, foram substituídos por ministros. Né? Isso, para alguns, pois revela certas fragilidades no bloco. Né? Bem, a ideia aqui, especificamente com relação ao Brasil, pois precisamos equilibrar uma diplomacia ativa, uma estabilidade evidente em termos macroeconômicos, fundamentalmente, e uma gestão econômica eficiente, evitando uma sobrecarga cambial. E essa cúpula, pois, foi bastante interessante, né? Teve a consolidação de um protagonismo brasileiro, mas para que realmente se afiance é necessário uma visão estratégica, né? Responsabilidade fiscal, algo que nós não temos, e capacidade de negociação, pois que de certa forma se potencia quando os países estão reunidos. Daí os grandes blocos econômicos, né, que surgiram, porque aumenta o poder de barganha. O próprio Mercosul começou e na declaração, né, que temos, né, antes do ato fundacional, através do Tratado de Assunção, se mencionem seus consideranda, que são os distintos considerandos que existem no Tratado Internacional, a relevância da reunião dos países para poder aumentar o poder de barganha nas negociações e nos foros multilaterais, que é justamente o que o BRICS está tentando, curiosamente, né, defender, ainda que e revisar, né, são considerados revisionistas, né, porque querem ampliar, não querem manter o status quo, que sempre lhes prejudicou bastante. Né? É, mas é necessário uma capacidade de negociação. Enquanto maior o número de países reunidos, maior. Basicamente a ideia de que a união faz a força. Né? Pois bem, era somente isso. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.